Fala, meu povo, finalmente chegou o momento da nossa devolutiva, né? Bom danado. Então, pessoal, eu vou fazer esse vídeo dividido em duas partes. Uma parte inicial com orientações gerais, tá certo? Relacionadas a questões que eu percebi que são frequentes, que aconteceram em todas as turmas. Do terceiro ao oitavo período aconteceu com todo mundo, tá bom? Então, eu vou fazer essa primeira parte, que vai ser com orientações gerais. Então, ninguém pense, tá falando de mim, alguma coisa assim. Não, isso aqui é geral, é para todo mundo, tá bom? E depois, na sequência, colado nesse vídeo aqui, vou fazer a edição depois, eu vou fazer um comentário específico sobre cada disciplina, cada turma, de acordo com a necessidade, tá bom? Então, nessa perspectiva aqui de um comentário geral, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o resultado como um todo, tá certo? Em termos de nota, assim, eu fiquei com a impressão, e de produção de conhecimento, né? Eu vi o que vocês escreveram e tudo, li até dar uma dor, muitos eu li, reli de novo, e enfim, no geral o resultado me pareceu positivo, sabe? As notas foram boas, somando AV e AVP, ficou um resultado bacana, vocês produziram conhecimento de qualidade, tá certo? Mas, enfim, algumas pessoas ficaram com a nota um pouco baixa, algumas pessoas, enfim, não se saíram tão bem, tá certo? Aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, que a gente tem que esclarecer é o seguinte. Primeiro, nota baixa é uma coisa boa ou ruim? Depende. O que é que eu quero dizer com depende? Para mim é ruim. Por que é ruim? Porque você tirou uma nota baixa, você vai ficar chateado comigo, vai ficar com raiva de mim, vai achar que, eu não entendo, não sei o que e tal, vai achar que o problema tá comigo, tá certo? Então, para mim é ruim. Se todo mundo tirasse 10, minha vida virava um paraíso, não queria me canonizar, ia ser tudo ótimo, tudo perfeito para mim, tá certo? Infelizmente não é o que acontece. Então, para mim é uma coisa ruim, geralmente é dor de cabeça para mim, tá certo? Gente pedindo ponto, pedindo décimo e fazendo recurso de prova, e essa coisa toda, enfim. Eu acabo tendo mais trabalho, na melhor das hipóteses eu tenho mais trabalho quando as pessoas não tiram uma nota boa, tiram uma nota baixa. Porque mesmo que, sei lá, não recorram, não reclamem, não façam nada, mas eu tenho um compromisso de retomar aquele assunto, de querer revisar, querer aprofundar, querer resolver o problema, tá certo? Para que numa outra prova a pessoa não tire mais uma nota baixa. Então, para mim, é uma coisa ruim, tá certo? E aqui eu tenho que dizer uma coisa, eu vou falar aqui, contar rapidamente aqui uma história de um colega meu. Tinha um colega foi meu colega aí no passado, tá certo? Meu colega de sala, que ele era um cara assim que ele tinha uma mistura de paranoia com megalomania, tá certo? Porque era impressionante. Se ele tirasse uma nota um pouquinho baixa, meio ponto a menos do que o que ele achava que merecia, meu Deus do céu, já estava armada ali uma conspiração, era o professor que era um monstro que queria atrasar a vida dele, queria reprová-lo, essa coisa toda, e era impressionante, toda a prova, toda a avaliação, aquela mesma ladainha, sempre. Até foi um dia que eu perdi a paciência, eu disse, cara, pelo amor de Deus, velho, tu acha mesmo que todo mundo tá te perseguindo, que o professor não sabe nem teu nome, cara, tu entra na sala mudo e sai calado, ele nem sabe que tu existe, tu acha mesmo que ele tá te perseguindo? Pra quê? O que ele vai ganhar com isso? Ele viveu 99% da vida dele sem saber que tu existia, ele não sabe teu nome, tu acha que ele vai, não, mas ele agora quer te perseguir, pra quê? Então assim, depois disso ele até ficou meio assim, meio estranho comigo, mas parece que a ficha caiu, parou de reclamar. Então assim, era um pouco de paranoia, né, ele se sentia perseguido, e era um pouco de megalomania também, porque, sei lá, aquele professor lá que tinha toda uma trajetória profissional, toda uma carreira, ia parar a vida dele, né, ia parar as coisas que ele tinha para fazer para perseguir esse meu colega. É uma coisa absurda, mas enfim. O que é que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu dei esse exemplo extremo, eu sei que nenhum de vocês é assim, mas eu dei esse exemplo extremo para mostrar que esse tipo de raciocínio não faz sentido, sabe? O professor não vai perder tempo com isso, o professor não ganha nada com isso. Se o professor quiser te prejudicar, para te prejudicar, a coisa que ele tem que fazer é o seguinte, é te aprovar sem você saber o conteúdo, porque aí você se lasca lá na frente, tá certo? Você vai se dar mal na vida. Então assim, o professor quando ele atribui uma nota um pouco mais baixa, o professor quando ele, enfim, pega no teu pé, diz, olha, estuda mais, dá uma revisada nisso, faz isso, faz aquilo, ele está querendo o teu bem, ele não está querendo o teu mal. Se ele quisesse o teu mal, ele queria que você não estudasse, que você não passava em OAB, não passava em concurso nenhum, e você nunca ia concorrer com ele, né? Ele ia estar eliminando um concorrente. Então é isso, pessoal. Para o professor, nota baixa no geral é uma coisa ruim porque é sinônimo de mais trabalho. Para o aluno pode ser uma coisa boa.
é sinal que, bom, ou a gente não aprendeu como deveria, tá certo? Ou a gente aprendeu, mas não soube responder a prova. E daí a gente tira um aprendizado também, a gente tem a aprender com isso também, tá certo? Então, para o discente, para o estudante, via de regra, a nota baixa pode ser uma coisa boa, pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado, tá bom? E aqui, pessoal, isso tudo que eu estou falando, isso vem amarrado a uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer sempre, que é por que é que eu estou aqui, por que é que eu estou na universidade, tá certo? Vamos ser honestos aqui. Nós hoje somos uma instituição que nós estamos entre as 5% melhores do Brasil. Então o Brasil é o país que mais tem curso de direito no mundo. Os cursos de direito do Brasil, se você somar todos, dá um número maior do que o restante do mundo todo. Então, se você somar cursos de direito dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da França, etc., tá certo? Juntando tudo, não dá o número que tem no Brasil. E nessa quantidade astronômica de cursos que nós temos aqui, nós, da nossa universidade, estamos entre os 5% melhores. Tá certo? Então, pessoal, isso é extremamente representativo do nível de qualidade que nós temos aqui. E vocês veem isso na qualificação dos professores de vocês, na estrutura que nós temos e tudo que a gente desenvolve. Tá certo? Vocês sabem que é assim. Então, nós estamos na universidade porque nós queremos construir conhecimento. Tá certo? Você, em especial, eu tenho certeza absoluta que você quer se formar e quer passar na OAB sem precisar de cursinho. Tá certo? Você quer estar terminando a sua universidade, seu curso de Direito e já passar na OAB, esse é o objetivo. Tá certo? E é por isso que a gente sofre um pouquinho aqui, é por isso que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade aqui, porque é aquele velho ditado, sabe? Quem praticou alguma arte marcial, algum esporte de luta, sabe do que eu estou falando, tá certo? Treino duro, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Tá certo? Então, treino difícil, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Aqui a gente está no momento do treino. Se a gente tiver um pouquinho mais de dificuldade agora, quando chegar na luta, que é a tua OAB, o teu concurso, a vida profissional, aí as coisas vão ser mais fáceis. Tá bom? Então, esse é o objetivo aqui. Tá certo? Feito esse esclarecimento inicial, vamos falar aqui sobre algumas questões recorrentes. Eu quero começar pelas oportunidades perdidas, tá certo? Primeira coisa, pessoal, desde o começo das nossas atividades remotas, eu deixei claro que quem fizesse essas atividades no portal, quem lesse os textos, quem fizesse as atividades, quem participasse dos fóruns, teria um ponto, tá certo? E assim, isso foi uma oportunidade perdida imensa. Teve gente que não leu os capítulos de livro, tá certo, que eu indiquei. Teve gente que não fez o exercício lá de fixação que eu coloquei. Teve gente que nem sequer participou de um fórum. Então, assim, veja, isso era um ponto, tá certo? Você foi lá, cumpriu a tabela, você além de estar aprendendo, além de estar estudando, além de estar tirando tua dúvida no fórum ou respondendo a dúvida de um colega, ajudando um colega, você já ganharia ali um ponto, já conquistaria um ponto, tá certo? Então, assim, essa foi uma oportunidade perdida que eu lamento. Em toda a turma teve uma quantidade razoável de pessoas que não fez isso, tá certo? E eu acho uma pena, tá bom? Outro problema meio chato, tá certo? Meio grave, foram as cópias, certo? O famoso plágio. Então, assim, teve gente que entregou o trabalho com resposta igual a do outro colega. Literalmente igual, uma cópia, até o erro era o mesmo, tá certo? Nem passar limpo não passou. Isso é um problema, tá certo? Isso é um problema grave. Por quê? Primeiro, isso é um ilícito, né? Segundo, você está se enganando. Você não está construindo conhecimento. Mesmo que eu não tivesse lido, não tivesse percebido, enfim, você não teria aprendido. Tá certo? Então, isso você está enganando a si mesmo. A gente tem que ser honesto aqui. Se você faz isso, você está enganando a si mesmo. Nessa mesma categoria, acaba entrando o pessoal que aquela coisa do bota meu nome no trabalho. Tá certo? Isso você está se sabotando. É melhor você tirar uma nota baixa e correr atrás para recuperar, mas você fazer. Você participar da construção da resposta e, com isso, construir conhecimento, aprender um conteúdo que, no final das contas, é importante, não só para passar de semestre, mas para a vida. As minhas disciplinas todas envolvem questões da vida da gente, questões práticas da vida da gente. E acho que todas as disciplinas envolvem. Então, assim, essas situações me preocupam muito, sabe? Porque me parece que a gente não está vendo a coisa de forma correta. Eu não estou dizendo que essas pessoas são pessoas ruins, não é nada disso não. Mas a gente não está vendo o cenário mais amplo. O objetivo, pessoal, não é a nota na prova. O objetivo é construir o conhecimento. De nada adianta você ter 10
em todas as matérias, do primeiro ao 10º semestre, se você não for capaz de, na sua vida profissional, aplicar isso. Se isso não trouxer algo bom para você, tá certo? Então, essa questão é fundamental, é importantíssima, tá certo? E assim, aconteceram coisas aqui que além das cópias e aquela coisa, né? Aquela cópia assim, disfarçada também, muda a ordem ali das frases e tal, notei isso também. E, enfim, sei que esse tipo de avaliação inflacionou o mercado aí do pessoal que vende os trabalhos, e eu sei disso porque vocês me contam, pessoal, vocês se abrem comigo. Eu, apesar dessa cara sei lá, terrorista agora, né, a barba gigante, eu tenho essa sorte de as pessoas gostarem de mim, as pessoas, enfim, confiam em mim, né, gostam de mim, simpatizam comigo, e vocês me contam, tá certo? Vocês se abrem comigo, e, enfim, eu ajudo no que eu posso, lógico. Mas, enfim, eu quero dizer a vocês que eu sei, tá certo? E eu sei que o valor subiu. Teve gente, inclusive, me disse, isso não foi só numa turma não, isso foi em todas, tá certo? Professor, eu quero entrar na equipe, mas estão querendo que eu pague, porque vão pagar para fazer o trabalho, não sei o que, enfim, esse tipo de coisa. E eu digo, pelo amor de Deus, não me digam qual é a equipe. Eu vou corrigir, e se eu identificar a cópia, aí, enfim, a pessoa será sancionada. Mas, enfim, então essas situações, pessoal, eu acho que elas precisam ser evitadas, porque nós estamos aqui não por uma nota no nosso boletim, sabe? Não é esse o objetivo. O objetivo é construir conhecimento. Essa é a nossa meta. Todo mundo aqui é adulto, tá certo? Todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz. Então, eu acho que a gente precisa estar fazendo essa reflexão, tá de olho no que efetivamente é importante, tá bom? E aí vem a questão, né? Pablo, o que você tem a ver com isso? Por que você se importa com isso? Pessoal, eu me importo com isso por duas razões, tá certo? Uma primeira razão é um pouco egoísta, diz respeito a mim, tá certo? É a minha trajetória profissional, é a minha carreira, tá certo? É o meu nome. Então, eu sei que vocês também comentam. Eu sei que já teve gente que colocou receita não sei se foi de bolo, de brownie, não sei o que foi, no trabalho de um professor, e saiu dizendo depois aí que o professor não lê, é só escrever muito, que ele passa, que não sei o que, tirou nota boa. Isso não aconteceu na nossa universidade, tá certo? Foi em outro lugar. Então, assim, eu leio. Por quê? Porque se Deus o livre acontece uma coisa dessa comigo, é o meu nome que está sendo desconstruído, né? Então, eu tenho esse zelo pelo meu nome. Mas essa é a menor das razões. Essa razão, assim, mais pessoal, mais egoísta, entre aspas, é só a razão menos importante. A razão mais importante, na verdade, é porque eu me preocupo com vocês. O velho Paulo Freire já dizia, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Então você não pode estudar pela outra pessoa, você não pode obrigar outra pessoa a ser gente, a querer se dar bem na vida. Mas o meu papel é incentivar na medida do que eu posso. Tá certo? O que eu puder fazer para você ter uma carreira profissional brilhante, um desempenho profissional brilhante, para você ser a melhor pessoa que você puder ser, eu vou fazer. O que eu puder fazer nesse sentido, eu vou fazer. Essa é a minha função, tá certo? Eu nunca quis ser outra coisa, tá certo? Eu nunca, sei lá, talvez super-herói quando eu era criancinha, tá certo? Ou astronauta, astro do rock. Tirando esses sonhos infantis, eu sempre quis lecionar. Quando eu comecei o curso de Direito, eu era uma pessoa até um pouco deslocada na minha sala, porque eu era o único que queria ser professor. Todos os demais queriam fazer concurso, advogar, essas coisas. Eu queria dar aula, eu queria ser professor. Eu venho de uma família de professores, então, assim, isso é muito importante para mim. Esse é o caminho que eu escolhi para mim. Eu acho que a minha função é ser um facilitador na medida do que eu posso, na medida do que as minhas limitações permitem. Então, se eu puder passar um conhecimento um pouco melhor, se eu tiver que estudar mais para isso, eu vou estudar mais. Se eu tiver que passar uma questão que exige um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de leitura, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu estou ajudando vocês, tá certo? A minha função não é sabotar vocês, não é enganar vocês, não é prejudicar vocês. É tentar fazer com que vocês se tornem os melhores juristas profissionais que vocês possam ser, tá certo? Então é por isso que eu me importo. Eu nunca quis ser outra coisa, nunca quis fazer outra coisa. Sou muito feliz com o que eu faço, sou muito realizado com o que eu faço, sou muito realizado por estar onde eu estou, tá certo? Isso tudo foi escolha minha. Poderia ter escolhido outros caminhos, podia estar fazendo outra coisa. Mas sou muito feliz fazendo o que eu faço. E a minha maior realização é quando eu vejo um estudante meu, um ex-aluno meu, me superando. Quando eu vejo um ex-aluno meu escrevendo um artigo que eu não seria capaz de escrever, se tornando um professor melhor do que o que eu sou. Então, isso é o que me realiza, tá certo? Então, eu quero o sucesso de vocês. É por isso que eu me importo. Bom, e aí nós falamos já das oportunidades perdidas, né? E aí,
nós temos também, claro, lógico, as novas oportunidades. Eu sei que algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que são ótimos alunos, são pessoas esforçadas, inteligentes, acabaram não tendo um resultado à altura do que mereciam, tá certo? E aí vem as novas oportunidades. Pessoal, quem por alguma razão não fez a AVP, quem não fez a AVP1, tá certo? Na próxima semana, do dia 1 ao dia 5, vai estar tendo a oportunidade de fazer, tá certo? Vou colocar uma atividade, um questionário no Unileão Digital. Pablo, eu já fiz, eu posso fazer o questionário só para testar meu conhecimento? Deve. Esse questionário vai estar aberto a todos, mas, lógico, ele só vai valer nota para aqueles que não fizeram a AVP. Tá certo? Se você não fez a AVP, vai valer nota para você. Se você fez, vai valer o conhecimento, vai valer o teste. Tá certo? Então, próxima semana, portanto, a gente tem a segunda chamada de AVP1. Tá certo? E na semana seguinte, do dia 8 ao dia 12, nós teremos a oportunidade de recuperação para as notas baixas. Então, se juntando sua AVP com sua AV e tudo, você ficou com uma nota abaixo de 7, nós vamos ter uma outra atividade durante essa semana para recuperação dessa nota baixa, tá certo? Por que isso? Geralmente eu faço isso? Não. Mas eu sei que a gente está no momento aqui, tá certo? A gente está no momento em que a própria possibilidade de estudo está difícil. Se você estivesse em sala comigo, tendo toda a oportunidade, eu te perturbando para você não conversar em sala, e, enfim, pegando no seu pé, aí não daria essa oportunidade, não seria justo. Mas como a gente está tendo essas, enfim, a gente está passando por esse momento tão difícil, a gente está precisando da aula remota, então vocês terão essa oportunidade, não vou ser só eu, vão ser todos os professores, tá certo? De recuperar essa nota. Outra alternativa, caso assim você deseje, é ao final do semestre você fazer uma segunda chamada dessa unidade, dessa primeira unidade. A segunda chamada geralmente é utilizada quando a gente falta, né? Mas aqui será possível utilizar a segunda chamada se você teve uma nota que, enfim, não foi boa, uma nota insuficiente. Então, também é uma alternativa para você, certo? Você escolhe aí o que for mais adequado para você. Então, são essas as novas oportunidades. Eu espero, sinceramente, que nessas novas oportunidades a gente faça o que a gente está aqui para fazer, que é construir conhecimento, que é aprender cada vez mais, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? Falamos das oportunidades que foram perdidas e das novas oportunidades, o que nós vamos poder fazer agora, como nós vamos poder recuperar. E vamos passar agora para a devolutiva específica, tá certo? Antes disso, eu só quero frisar mais uma vez. A minha vida seria muito fácil se eu não me importasse, sabe? 10 aí para todo mundo. Sei lá, não tô nem aí. Minha vida seria fácil, eu não teria dor de cabeça, todo mundo me amaria, tá certo? Só que eu não estaria sendo um bom profissional. A minha função é tentar fazer com que vocês sejam os melhores profissionais que vocês podem ser, tá certo? E, enfim, sei que meu papel nisso é pequeno, sabe? Depende muito pouco de mim, eu só posso, sei lá, incentivar, passar um pouquinho de conhecimento. Isso depende 99% de vocês, mas nesse 1% que eu posso ajudar, que possa depender de mim, eu vou dar o meu melhor, tá certo? Essa é a minha vocação. Isso é o que eu nasci para fazer e eu sou muito feliz fazendo isso. E como eu já disse a vocês, a minha maior realização é quando um aluno meu, um ex-aluno meu, me supera. Não precisa nem que o cara goste de mim, tenha sido meu amigo, não. Às vezes era aquele cara que nem falava direito comigo e tudo, enfim. Quando eu digo nem falava direito, é porque é aquele cara que, enfim, não tinha afinidade, entrava, saia da sala, não participava tanto, mas quando eu vejo que ele escreveu um bom artigo, sabe, criticando pontos de vista, questões teóricas que eu defendo, e que está bem feito, está algo melhor do que o que eu faria, ou que ele dá uma aula melhor do que a minha, isso é o que mais me realiza, tá certo? O que mais me realiza nessa vida. Se eu puder deixar um legado nesse mundo, quando eu sair, é ter formado alguns bons profissionais. Esse é o meu sonho, tá certo? Então é isso. Enfim, vamos agora para a nossa devolutiva específica. Vamos lá. Bom, e chegamos finalmente na nossa devolutiva de Direito Administrativo 2. Certo, pessoal, deixa eu só ajustar aqui minha imagem para ficar um tamanho bacana para a gente discutir o nosso gabarito. Começando pelo próprio caso concreto, né? Pablo, esse caso é real, ele aconteceu, eu pesquisei na internet, mas não achei nada específico, ou algumas pessoas de repente acharam um caso, mas não me disseram.
Tá, ele é baseado num caso real, né? Eu mudei bastante coisa, eu atualizei. O agente não era um servidor público, era um agente político e tal, mas enfim. Tem lá, né, um fundamentozinho, uma inspiraçãozinha num caso real que inclusive foi julgado e tudo, o cara foi ao tribunal do júri, essa coisa toda, enfim, um processo que eu acredito eu que ou chegou ao fim ou talvez até já esteja perto de chegar ao fim. Essa é a notícia, tá certo? Ou uma das notícias, porque o negócio teve grande repercussão, repercutiu acho que até internacionalmente, realmente. Certo, e aí vamos às perguntas, né? Primeira pergunta, quesito 1. Algum ilícito penal foi cometido? Em caso afirmativo, qual ou quais? Aqui eu achava que vocês fossem errar, ou que vocês fossem, enfim, dar uma escorregada, ou responder só um. Por isso que eu coloquei só um ponto. Porque eu imaginei que se referia a um conteúdo de direito penal e um conteúdo que vocês viram aí, creio eu que já há algum tempo, né? Não é nada que vocês estejam vendo recentemente. Tá, para minha surpresa aqui todo mundo acertou, quase todo mundo acertou, né? Sim, 2 ilícitos penais pelo menos foram cometidos, né? Peculato, que é um que diz respeito mais diretamente à nossa disciplina, que é um crime contra a administração pública, e homicídio. Algumas pessoas falaram, foi um homicídio culposo, ele não queria matar ninguém, não sei o quê. Pessoal, na verdade é um homicídio qualificado, tá certo? Acho que alguém ainda falou, é um homicídio privilegiado, alguma coisa assim. É um homicídio qualificado, motivo fútil, tá certo? Então, são esses os tipos penais aí que incidiriam no nosso caso concreto. Meio ponto você ganha se você colocou o peculato, meio ponto você ganha se você identificou o homicídio. Se você errou um ou outro, você ganha só meio ponto. Se você colocou só um dos dois, você ganha só meio ponto, tá certo? A maioria acertou, eu acho que, pelo que eu lembro aqui, acho que 99%, 90% acertou, tá bom? Então, nessa questão aqui, eu fiquei satisfeito com o resultado. Inclusive, a maioria identificou que o peculato era na modalidade de desvio. Talvez até caiba um debatezinho aí com a modalidade de peculato, mas é peculato. E, enfim, a maioria também deixou claro que era homicídio qualificado e tal. Então, fiquei satisfeito, né? Na verdade, eu não tenho que ficar satisfeito. Yamara, André, Boaventura, tem que ficar, Tiago, tem que ficar satisfeitos aí com vocês, porque vocês acertaram essa questão aí de direito penal. Certo? E aí vamos para a segunda, né? O segundo quesito que vale 2 pontos. Algum ilícito civil foi cometido? Em caso afirmativo, qual ou quais? Até 2 pontos. Aqui, pessoal, vocês me surpreenderam de uma forma que eu não esperava. A maioria foi falar em indenização, né? Mover uma ação indenizatória, porque a Constituição e o Código Civil vão prever que aquele que por ato ilícito provoque um dano a outro, ele fica obrigado a repará-lo, essa coisa toda, e que a família deveria processar o agente pedindo a indenização e tudo. Tá, não era esse o foco do negócio, não. A questão aqui é o ato de improbidade. Improbidade é um ilícito cível, é um ilícito não penal. Pablo, mas já teve gente que achou que improbidade era crime. Não faz sentido, até porque nesse caso, pelo mesmo ato, se improbidade fosse crime, o mesmo ato seriam 2 crimes, né? E 2 crimes assim, de forma, pela mesma conduta rigorosamente, né? O que é que eu quero dizer com isso? Tá, o cara tirou o cilindro de lá, foi peculato, né? Cometeu o crime de peculato. E aí a pessoa precisou do oxigênio, veio a falecer e tal, aí entra o homicídio, né? Então, assim, são 2 fatos, né, que são conexos e tal, tem uma relação entre eles, mas são fatos distintos. Ele poderia ter tirado o cilindro, talvez até em outras ocasiões ele tenha tirado, não sei, não faço a menor ideia, ou em outro lugar outra pessoa tenha tirado e ninguém precisou, tá certo? E aí seria só peculato. Mas se improbidade, o ato de retirar o cilindro em si, né, já configura a improbidade administrativa, né, o ato de retirar, utilizar o cilindro, etc. E aí você seria exatamente o mesmo ato e 2 crimes diferentes, como é que é isso, como é que ficaria isso? Então seria uma situação assim meio estranha, né? E improbidade, a gente mencionou isso rapidamente em sala, no começo do semestre, a gente discutiu bastante no Zoom e nas videoaulas também, que é um ilícito de natureza civil, não é um ilícito penal. Isso é algo meio que... Tá. Algumas pessoas vão dizer, mas tem uma natureza política também e tal, sobretudo nos agentes políticos, que configura crime de responsabilidade. Tá, mas não é penal, né? Vai ser um ilícito civil
quando a gente analisa a coisa num panorama mais amplo. Então aqui vocês teriam que ter identificado o que era improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito. Talvez, né, coubesse algum debate, assim, Pablo, mas ele tirou o cilindro e ele não bebeu, a festa não era dele, não sei o quê, foi para as outras pessoas beberem. Tá, então seria dano ao erário, né, se ele está economizando, sei lá, o chopp de outras pessoas, alguma coisa assim. De toda forma, tem um ato de improbidade administrativa e é enriquecimento ilícito. E aqui, para minha surpresa, vocês erraram e erraram bonito, viu? Essa eu não esperava, sendo bem honesto com vocês. Eu já coloquei um caso parecido com esse, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi isso, 2 anos e meio, 2 anos atrás. Acho que foi da minha primeira turma de Administrativo 2, eu coloquei um caso concreto desse e todo mundo matou, improbidade. Então eu achava que esse vocês fossem acertar demais, achava que esse aqui ia ser dado, seriam 2 pontos dados. E aí vocês foi pro Código Civil, essa coisa toda, e aqui eu fiquei matutando, né? Fiquei pensando, poxa, a gente vai ter que dar uma reforçada em improbidade, a gente vai ter que dar uma trabalhada melhor em improbidade, porque era para o pessoal ter identificado aqui, eu esperava realmente que identificassem, tá certo? Talvez até eu imaginava que alguém fosse até divergir assim doutrinariamente, dizer que já teve entendimento aí pontual que improbidade poderia ser crime, ou que é uma infração político-administrativa, um ilícito político-administrativo, melhor dizendo. Enfim, eu achei até que pudesse aparecer alguma coisa assim, mas eu achava que vocês fossem identificar a improbidade. Aqui também teve um errozinho, né? Eu preparei esse quesito no celular e ele trocou o cível pelo civil, mas a rigor isso não prejudica, né? Se você colocar no Google aí, improbidade ilícito civil, você vai ver aí diversos artigos, diversas matérias sobre isso. Isso é um ponto meio que batido, né? É um ponto que a gente nem discute mais, porque todo mundo sabe que não é penal, é civil. Certo, então eu esperava que aqui vocês matassem, né, a charada e identificassem improbidade. Aqui foi a casca de banana que a maioria escorregou e eu não esperava. Eu achava que vocês fossem escorregar na próxima questão, que é essa daqui, tá certo? Alguma infração administrativa teria sido cometida? Em caso afirmativo, quais? Tá certo? Até 2 pontos. E aqui, pessoal, sendo bem honesto com vocês, eu achei que do direito penal, talvez eles escorreguem, mas é só um ponto. Na da improbidade todo mundo vai matar, então aqui eu vou colocar uma dificuldadezinha a mais para eles refletirem. Eu não quero nem que fique difícil, mas eu quero que eles pensem a respeito. E aí o que foi que eu fiz? Eu construí o caso, né, sem deixar exatamente claro se o camarada seria um servidor público federal, estadual, municipal, ou se isso teria alguma relevância para o caso. Então só perguntei, teve infração administrativa? E aqui eu imaginei que vocês fossem dar uma escorregada, porque vocês fossem ficar preocupados, tá, qual é o estatuto que a gente vai aplicar, como é que a gente faz e tal. E aqui o pulo do gato era o seguinte, né, sim, quando você comete um crime contra a administração pública, automaticamente você está cometendo uma infração administrativa, um ilícito administrativo, e você vai responder um processo administrativo disciplinar por isso, tá certo? A Lei 8.112, no artigo 132, inciso 1, vai dizer mais ou menos assim, né? É punível com demissão, inciso 1, crime contra a administração pública, né? A lei estadual, que é o Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará, no seu artigo 199, inciso 1, a lei estadual 9826 de 74, ela vai dizer claramente, ela vai estabelecer que se você comete um crime contra a administração pública, você vai sofrer um processo administrativo e vai ser punido com demissão, tá certo? Então, qual era o pulo do gato aqui, né? Onde é que eu achei que vocês iriam escorregar? Vocês poderiam ficar em dúvida qual era o estatuto e tal. E, desculpa, acabei esquecendo de comentar. A Lei Complementar Municipal de Juazeiro do Norte, número 12 de 2006, no artigo 119.1 também vai dizer, né? Mais ou menos assim, a demissão será aplicável, será obrigatoriamente aplicada nos seguintes casos, e aí inciso 1, crime contra a administração pública. Então, moral da história, né? Sem falar que no 8.112, talvez você ainda encontrasse algum outro dispositivo que, enfim, pudesse encaixar enquanto infração administrativa. Nos estatutos estaduais e municipais também. E aí, enfim, eu até imaginei, eu digo, não, vai vir alguma reclamação do tipo, mas Pablo, eu não sou de Juazeiro, eu sou do Crato, eu sou de Barbalha, eu sou, sei lá, de outra cidade, eu sou do Pernambuco, eu sou da Paraíba. E eu não
Como é que você queria que eu soubesse da lei estadual, da lei complementar municipal? Aí é que tá, pessoal. Isso tá em praticamente todos os estatutos. Eu nunca vi um estatuto dos servidores de nenhum estado, de nenhum município, que não trouxesse exatamente isso, tá certo? Que a demissão vai ser aplicada, né, num processo administrativo disciplinar, a demissão vai ser aplicada quando se cometer um crime contra a administração pública. Então aqui eu achei que vocês fossem ter essa dificuldade buscando os estatutos e tal, mas que eu achei que fosse pesar para vocês aqui. Para minha surpresa, aqui a imensa maioria falou na improbidade, tá certo? E aqui, pessoal, quando eu até mudei, né, de ilícito para infração administrativa, porque em sala a gente falava muito infração, já para induzir a vocês a pensar no processo administrativo disciplinar e ficar com a dúvida em relação ao estatuto, tá certo? E para minha surpresa, todo mundo jogou a improbidade aqui. Certo? E aí no começo eu comecei a corrigir errado, mas aí eu atentei para um detalhe interessante. Vocês estavam explicando bem a improbidade aqui. Certo? Então vocês trouxeram doutrina, jurisprudência sobre improbidade, vocês responderam bem aqui. Então o que eu fiz? Eu considerei essa resposta aqui como resposta da questão anterior, do quesito anterior. Então é como se você tivesse respondido a questão no lugar errado, tá certo? A resposta da questão 3 eu considerei para o quesito 2. Pablo, e a parte lá da ação indenizatória por causa do ilícito civil e tal, tá, aquilo ali eu não vou considerar, que aquele não era o foco, vocês ainda deram uma deslizada grande. Por quê? Porque a família não vai processar o agente público, ela vai processar a administração pública, e a administração pública, se perder, paga a indenização e entra com ação de regresso contra o agente. Então até nisso vocês deram uma escorregada grande. Vocês entraram numa vibe aí da ação indenizatória per salto, né, que é o que a gente fala, que a gente inclusive ainda vai ver, é um dos nossos próximos assuntos. Certo, então vocês deram essa escorregada aí, né, com relação deram uma misturada aí, só que eu considerei a resposta da 3 para a questão 2, tá certo? Que as respostas da questão 3 estavam boas. E porque eu acho que o foco da nossa avaliação foi atingido, né? Eu vi onde é que vocês estão com dúvida e a gente vai resolver isso aí, a gente vai sanar isso aí. Então, assim, aqui você teria que identificar, né, que foi cometido um ilícito administrativo, uma infração administrativa, e encontrar a previsão na 8.112, na Lei Estadual 982 de 1974, na Lei Complementar Municipal de Juazeiro do Norte, número 12 de 2006, ou no Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Acre, etc. Ou de qualquer município, tá certo? Todos trazem basicamente isso. Certo, então, tá, Pablo. Mas aqui eu falei no ilícito administrativo, falei na improbidade administrativa e falei também no ilícito administrativo, no processo administrativo disciplinar. Então você respondeu as duas, só respondeu uma fora do lugar, tá certo? E foi assim que a nossa avaliação foi corrigida. Bom, a desculpa, estou esquecendo aqui a quarta, né? Sendo instaurados processos administrativo, civil e penal, para punir um servidor, essa também levava você a pensar, né? O Pedro está falando aqui em processo administrativo, então tem um PAD aqui, tem um processo administrativo disciplinar. Para punir um servidor público, o resultado de um deles condiciona os demais, e aqui é aquela resposta padrão, as instâncias são independentes, né? O resultado delas do julgamento são independentes, com aquela ressalva, se o sujeito for absolvido no processo penal, desculpa, tem um erro de digitação aí, isso no artigo 26 não, esse é artigo 126, tá certo? Perdão, desconsiderem esse 26 aí, tá bom? Se o sujeito for absolvido no processo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, o processo administrativo vai perecer também, vai ser arquivado, ele não tem como punir, tá certo? Isso é o que a lei traz. E nós temos precedentes na jurisprudência em que o agente público foi absolvido por legítima defesa e o judiciário mandou trancar o processo administrativo também, mandou arquivar o processo administrativo. Então você tem que colocar essas três circunstâncias, né? Tinha que explicar que são independentes, mas tinha que me explicar essas três circunstâncias aí, na existência do fato negativo de autoria e legítima defesa. Se você colocou só duas, eu considerei o máximo que eu pude, mas evidentemente eu descontei uma coisinha, porque está faltando essa questão
a jurisprudencial. Como eu reforcei para vocês, pessoal, prova com consulta, o nível de exigência sobe. Você está tendo consulta liberada aí a tudo, então eu quero doutrina, quero jurisprudência, quero tudo. Então, assim, quem respondeu aquela coisa com preguiça, assim, sim, porque eu acho que sim, poxa, numa prova presencial isso já seria estranho, né? Imagina numa prova que você fez com consulta e ainda fez em aqui. Então, é isso. Pois bem, em essência é isso, né? Essa é a nossa correção. A gente vai dar um reforço aí em probidade administrativa, nas teorias, que quem já defendeu que era crime, quem defende que é uma infração político-administrativa, que no final das contas seria uma infração civil, que é punida num processo de natureza civil, não é um processo penal, né? Enfim, é um ilícito não penal, um ilícito civil. Então, a gente vai dar uma reforçada nisso, a gente vai dar uma revisada nisso. E aí agora, no próximo vídeo, a gente vai discutir, a gente vai conversar rapidamente sobre as questões relacionadas à recuperação de notas. Então é isso, essa foi a nossa devolutiva, né? Bons estudos e até daqui a pouquinho. E esquecendo, pessoal, eu sei que era obrigação de vocês fundamentar, né? Afinal a prova foi com consulta ampla e restrita, você podia consultar absolutamente tudo. Mas, ainda assim, como algumas pessoas trouxeram doutrinas e jurisprudências muito boas, algumas até eu não conhecia. Então, assim, quem colocou uma doutrina, tá certo, ganhou meio ponto extra. Veja, não é por questão, é por prova, tá certo? Você fundamentou na doutrina, trouxe uma doutrina bacana e tudo, meio ponto extra. E se você trouxe um entendimento jurisprudencial, né, um precedente jurisprudencial interessante, bacana também, mais meio ponto extra também, tá certo? Não é por questão, é por prova. Então, meio ponto doutrina, meio ponto de jurisprudência. No final das contas, a prova, de certa forma, ela valia 8, né? Digamos assim, você pode conquistar esse ponto extra com mais de 7 na prova, 8 pontos no total, tá bom? Então é isso. Por que isso? Porque é importante no direito a gente fundamentar bem o que a gente está dizendo. Numa prova escrita em sala, sem consulta, não, né? Eu não vou querer que você memorize lei, doutrina, jurisprudência, não. Mas numa prova com consulta é importante, eu acho que isso precisa receber o que a gente chama de reforço positivo. Então é isso, acho que agora encerramos, não estou esquecendo nenhuma questão. Vamos passar aí para as informações finais. Pessoal, só lembrando que além do vídeo com a devolutiva, com o padrão de correção, espelho de correção, vocês vão receber também uma tabela, tá certo? Com o resultado de cada um de vocês, o que acertou, o que errou. Isso deu um trabalho desgraçado, foi um trabalho monumental para fazer, mas eu sei que vai ser útil no estudo de vocês. Então é isso, espero que tenham gostado, fechamos por aqui, beijo no coração de todos e bora arrochar o Nós Estudando.